Salmo 119 são os versículos 65 a 72. O texto diz assim: Senhor, segundo tua palavra, tu tens sido bondoso para com teu servo. Ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo teus preceitos com sinceridade. O coração deles se tornou insensível como a gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. Foi bom eu ter sido castigado para que aprendesse teus decretos. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e de prata. Eu quero que você imagine, você está caminhando e de repente repare em algo muito bonito, muito brilhante, chamativo. E esse objeto te convida a chegar mais perto e a estender a mão para tocá-lo. E você começa a dar alguns passos em direção a esse objeto. Mas quando menos você espera, algo te impede de chegar até o alvo. E o que te parou? Foi uma chicotada bem no meio das suas costas. E uma dor alucinante toma conta do seu corpo, ao ponto das suas pernas fraquejarem e você ter de se ajoelhar de dor. E você é impedido de tocar naquele objeto tão chamativo. Só que o pior não é isso. O pior é quando você olha para trás e você vê que quem te deu a chicotada é a pessoa que você mais ama no mundo. E essa pessoa diz em todo esse tempo que te ama, enquanto está com o chicote na mão. Você poderia responder assim: como assim? Eu te amo. Você está louco? Para que me bater desse jeito? Porque se você me ama mesmo, por que você não me deixa ser feliz e encostar nesse objeto? Ele é tão brilhante, ele é tão chamativo, parece que vai me dar tanta felicidade se eu chegar ao menos a tocá-lo um pouquinho. Eu queria perguntar quem é que gosta de ser castigado? Ninguém, né? Ou quem é que gosta de ser impedido de buscar aquilo que tanto deseja? Quem aqui tem prazer em ser humilhado? Ou em sentir a dor de um castigo? Ou ter de ter os joelhos dobrados contra a sua vontade? Quem é que gosta de se sentir fraco? De se sentir inútil? Esse texto nos mostra como um servo de Deus reagiu a uma situação parecida com essa que eu acabei de descrever. E ele começa dizendo, versículos 55 e 56, que Deus é bom conosco. Deus é bom conosco. Olha o que ele diz nos versículos 65 e 66. Senhor, segundo tua palavra, tu tens sido bondoso para com teu servo. Ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. Aqui nós temos o início da oração. E o salmista diz que sabe que Deus tem sido bondoso com ele. Ou, em outras palavras, que Deus tem feito bem para ele. E a ideia aqui é a de que Deus tem sido benéfico. Deus tem trazido bem-estar para o salmista. Mas perceba por qual meio Deus tem feito isso. O versículo 65 diz: segundo tua palavra. Ou através da sua palavra. Então, isso significa que o meio pelo qual o salmista podia experimentar a bondade de Deus não estava no sucesso profissional. Bom, Deus, eu sei que o Senhor é bom porque eu estou tendo sucesso no meu emprego. Ou não estava numa mesa farta. Deus, eu sei que o Senhor tem sido bom comigo porque eu tenho mais do que mereço na mesa. Não estava numa boa saúde. Não estava na família perfeita. Para o salmista, ele via a bondade de Deus se manifestando na sua vida através da palavra de Deus. A palavra do Senhor era o objeto pelo meio do qual Deus fazia bem
ao salmista. Deus, tu tem feito o bem por meio da tua palavra. E por isso ele faz 2 pedidos a Deus, ainda no verso 66 agora. Primeiro pedido, ensina-me a discernir. Ou uma outra versão vai dizer, ensina-me a ter bom juízo, ou ter bom senso. E segundo, ensina-me a entender, ou me ensina a ter conhecimento, compreensão, sabedoria. E a palavra ensinar aqui que ele usa é instruir ou treinar. Em outras palavras, o salmista reconhece que ele não sabe discernir as coisas. Ele sabe que ele não tem bom senso em muitas áreas da vida. Ele não é tão sábio quanto gostaria, ou quanto acha que é. E por isso ele pede, Senhor, não me permita continuar nessa ignorância. Senhor, me treine para ser sábio. Me treine para ser alguém inteligente, a ser alguém que tem juízo. E ele pede essas coisas porque ele tem deficiência nessas coisas, mas há uma coisa que ele já tem. O final do verso 66 ele diz, pois creio nos teus mandamentos. Deus, eu creio na tua palavra. Crer aqui significa acreditar em algo como sendo verdade. É você depositar a sua confiança em algo. E é isso que ele fazia. Mesmo não sendo tão inteligente ou tão sábio, pelo menos ele era um crente. Pelo menos ele era alguém que olhava para a palavra de Deus com confiança. E ele reconhecia que a palavra de Deus era verdade e ele depositava a sua confiança na palavra. Deus, eu não sou tão sábio, eu não sou tão inteligente, mas eu creio nela. Eu creio na tua palavra. Isso significa que apesar da sua ignorância, ou apesar da sua falta de discernimento e sabedoria, o salmista sabia de uma coisa: Deus era bondoso com ele. As coisas difíceis na vida dele não anulavam essa verdade. Deus é bondoso comigo. E essa bondade era revelada ou era manifestada por Deus através da palavra. Então, quando o salmista olhasse para as páginas da Escritura, ele veria a bondade do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é bom quando eu leio isso aqui. E aqui está a primeira grande lição da noite. A bondade de Deus é expressa através da sua palavra. É óbvio que nós podemos experimentar a bondade de Deus através de outras coisas da vida. Por exemplo, o nascimento de um filho. Você vê a bondade de Deus, a mão de Deus no nascimento de um filho. Talvez o prazer de poder participar de uma bela refeição. Talvez a cura de uma enfermidade. Talvez experimentar um milagre. Ser abraçado por amigos. Ter orações respondidas. Todas essas coisas são meios pelos quais Deus se mostra bondoso com a gente. Mas a gente sabe que essas coisas nem sempre acontecem. Às vezes acontecem, às vezes não. E quando elas não acontecem, não significa que Deus deixou de ser bondoso. Basta nós olharmos para a palavra de Deus. Ela é o meio pelo qual Deus mostra a sua bondade aos servos dele. Por isso nós deveríamos olhar para a palavra de Deus com isso em mente. É por meio desse livro que eu vou experimentar a bondade do Senhor. Porque se na sua vida há exposição da palavra de Deus, ou você é exposto à palavra de Deus, então você é exposto à bondade de Deus. Cada página desse livro mostra a bondade de Deus. Então aconteça o que acontecer na sua vida, se você tem a possibilidade de ter contato com a Escritura, Deus está mostrando a sua bondade para você. Deus está dizendo, eu sou bom. Porque desgraça total seria viver sem a palavra de Deus. Mesmo que tudo mais estivesse caminhando muito bem na sua vida, você tivesse boa família, boa saúde, uma conta bancária recheada, mas se você não tivesse a palavra de Deus, você não iria experimentar a bondade plena de Deus. Mesmo que nós não entendamos tudo de ruim que nos acontece, mesmo que nós não sejamos tão sábios quanto gostaríamos, nós devemos crer na palavra de Deus como o salmista cria e pedir a Ele auxílio para compreender a palavra.
Então, nosso papel é um só. É depositar nossa total confiança naquilo que Deus diz. Deus, eu não preciso saber e eu não preciso entender tudo o que acontece. Eu só preciso crer no que o Senhor diz. E mesmo crendo no que o Senhor diz, eu posso pedir ajuda para ser mais sábio. Eu posso pedir ajuda para entender, mesmo que eu não compreenda todas as coisas. Deus deseja que nós peçamos por sabedoria, que nós oremos por sabedoria. E essa é a primeira constatação do salmista: Deus é bondoso conosco, e Ele revela isso através da sua palavra. Mas agora Ele apresenta para a gente como Deus revela essa bondade. E Ele vai fazer isso descrevendo 3 maneiras pelas quais Deus, através da palavra, nos faz o bem. 3 maneiras pelas quais Deus nos é benéfico. Deus nos produz bem-estar. A primeira maneira é que, através da sua palavra, Deus nos produz obediência. Através da palavra, Deus nos produz obediência. Olha o que ele diz, versículos 67 e 68. Antes de ser castigado, eu me desviava. Mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me teus decretos. Nessa oração, esse homem lembra de um passado recente. E ele se lembra de uma época em que ele se desviava. E esse termo aqui traz a ideia de você pecar por ignorância. É você fazer o que é errado sem ter a intenção de errar. Então, em outras palavras, o salmista vivia no erro e ele vivia enganado pela sua própria ignorância. Então, ele pecava, mas ele nem sabia que aquilo que ele estava fazendo era pecado e nem sabia que estava levando ele para o abismo. E muitas pessoas vivem em situações assim. Muitas pessoas, e até crentes, vivem assim. Vivem ignorantes, cometendo erros, atos pecaminosos que nem sabem que estão errados. Até são pessoas sinceras, mas são pessoas que erram sem ter a intenção de errar. E o salmista diz: olha, eu vivi assim. Mas algo aconteceu para que eu passasse a obedecer a palavra de Deus, para que eu passasse a partir de agora mudar. E ele diz, no versículo 67, que tem mantido ou que tem observado o que Deus diz. Mas no passado não era assim. Então, o que foi que causou essa mudança nesse homem? É o começo do versículo que diz: foi o castigo de Deus. Ele diz assim: antes de ser castigado, eu me desviava. E esse aqui é um termo muito forte. Castigo aqui significa ser abatido, ser derrubado, afligido. Chega até um sentido, de ser maltratado, a ponto de você se tornar humilhado e enfraquecido. É o ato de você fazer alguém se dobrar contra a sua vontade. Você vai se ajoelhar. É quebrar o orgulho. É dobrar os joelhos de alguém arrogante. E o salmista reconhece que quando ele vivia no erro, e ele nem sabia que estava no erro, Deus veio até ele e o quebrou. Deus o humilhou. Deus o derrubou. Deus o castigou. Mas isso foi algo bom. Isso fez com que ele voltasse ao caminho da obediência. E é isso que ele reconhece no verso 68. Ele diz: tu és bom e fazes o bem. Ou seja, Senhor, tu és agradável, tu és gentil, tu és benigno, tu executas as coisas na minha vida com o objetivo de me fazer o bem. E até mesmo esse castigo, eu reconheço que foi para o meu bem, porque doeu na hora. Mas hoje eu vejo que era preciso doer. Hoje, Deus, eu aprendi que eu estava no erro, porque hoje eu posso te obedecer. Então o teu castigo foi bom para mim. E por isso ele pede novamente, mais uma vez nós vemos isso, final do verso 68. Ensina-me teus decretos. É a mesma palavrinha, Deus me treine. Deus me instrua nas tuas prescrições. Eu preciso continuar aprendendo, eu não cheguei ainda à perfeição.
Eu queria que você parasse para pensar um pouco nisso aqui. Pense no fato de que a bondade de Deus, segundo o salmista, não nos impede de sermos castigados. Aliás, segundo ele, é por meio do castigo que nós somos corrigidos do pecado e somos trazidos de volta à obediência. E por nós sermos ignorantes quanto à verdadeira sabedoria, é normal que nós tomemos o caminho errado, que nós erremos o caminho da obediência. Mas se nós somos servos de Deus, Deus vai usar a sua palavra para nos castigar. E esse castigo vem em forma de abatimento. Literalmente, Deus nos derruba. Deus nos quebra. Deus nos humilha. Deus dobra os nossos joelhos, Ele nos aflige, Ele nos enfraquece, Ele mostra as nossas limitações. E só quando nós estamos nessa posição é que nós conseguimos enxergar o todo e ver o quanto nós estávamos no caminho do erro. O pecado tem poder para nos cegar, mas Deus tem a intenção de nos trazer de volta à obediência, e Deus usa o castigo para isso. Então, quando nós sofremos e nós percebemos que não somos nada, é aí que nós passamos a dar atenção ao que Deus diz. Não é assim? Quando nós olhamos e falamos, de fato eu não tenho controle da situação, é aí que Deus diz, agora você está no lugar onde você deveria ficar. Você não tem controle mesmo. Por isso, quando coisas ruins nos acontecem, e essas coisas nos tiram do erro e nos conduzem à obediência, nós deveremos vê-las como um castigo bondoso da parte de Deus. Porque o sofrimento nem sempre é por causa dos nossos erros. Nós sofremos às vezes por causa do erro dos outros. Mas, quando o sofrimento nos corrige, e Ele nos coloca de volta na rota da obediência, nós deveríamos enxergar o castigo como algo bom. Deus, é bom que eu esteja sofrendo isso. Porque é a bondade de Deus nos trazendo de volta para o caminho certo. Através da sua palavra, primeiro, Ele diz, Deus nos produz obediência. Segundo, através da sua palavra, Deus nos protege da arrogância. Olha o que Ele diz nos versículos 69 e 70. Ele diz assim: os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo teus preceitos com sinceridade. O coração deles se tornou insensível como a gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. Nesses versículos aqui, o autor faz um contraste entre ele e algumas pessoas, e essas pessoas ele chama de arrogantes, ou na outra versão, de soberbos. E esses eram homens e mulheres orgulhosos, homens e mulheres altivos, insolentes, pessoas que viviam obstinadas no erro e ainda se orgulhavam das suas falhas. Ao todo, ele faz dois contrastes. O primeiro contraste, ainda no verso 69, ele diz: os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo os teus preceitos com sinceridade. Então, apesar dessas pessoas espalharem uma imagem falsa do salmista e inventarem coisas maldosas a respeito dele, ele não tentava se defender, ou ele não devolvia com a mesma moeda, mas ele diz: eu guardo a palavra de Deus. E ele diz: eu faço isso com sinceridade, ou eu faço isso de todo o meu coração. Não é algo fingido, não é tentando receber algo em troca de Deus, é algo sincero, é algo verdadeiro. Mas o segundo contraste, ele diz no verso 70, o coração desses arrogantes se tornou insensível, mas eu tenho prazer na tua lei, Deus. Então, enquanto o salmista obedecia a Deus de coração, o coração, a parte interior daquelas pessoas más, ele diz no verso 70, tinha se tornado como a gordura, ou em outra versão vai dizer como o sebo, insensível. A ideia aqui é de que o coração dessas pessoas se tornou algo grosseiro, algo nojento, algo asqueroso. A gordura traz a ideia de algo amortecido, algo cauterizado, algo que não se sente mais. E aqueles homens e mulheres haviam se tornado insensíveis para os seus próprios erros.
O coração deles tinha ficado duro, eles não tinham mais nenhum desejo de se arrepender. Mas em contraste a isso, o salmista ele diz: olha, o meu prazer, o meu agrado, o meu deleite está na lei de Deus. E essa palavrinha, prazer, traz um contraste com algo insensível. Traz a ideia de algo carinhoso, algo mole, algo derretido. Então, enquanto o coração dos arrogantes era duro como a pedra, o salmista diz: o meu coração é mole como a cera derretida diante da palavra de Deus. Enquanto eles não ouviam a Deus, ou quando eles ouviam a Deus, eles não se arrependiam. Mas quando o salmista ouvia a Deus, o seu coração se derretia em arrependimento. Queridos, a bondade de Deus nos faz ver os arrogantes como eles realmente são. São pessoas endurecidas pelo pecado. E tão endurecidas a tal ponto de não ligarem para o que fazem de errado. E por meio da sua palavra, Deus nos mostra essas coisas. Mas Deus não nos mostra à toa. Deus nos mostra essas coisas, não só para que a gente olhe e fala: olha, isso aí é errado. Mas Deus nos mostra para que a gente não se torne como eles. Então o desejo de Deus é que a percepção do erro dos outros nos sirva de alerta para que nós não tomemos o mesmo caminho. Você está vendo o pecado dos outros, então agora olhe, vigie para que você não chegue a esse ponto. Então, ao invés de termos corações endurecidos ou insensíveis como a gordura, ou como o sebo, nós deveríamos ter corações derretidos pela palavra de Deus. Porque se eu e você chegamos ao ponto de nos tornarmos insensíveis ao pecado, se nós chegamos ao ponto de não sentirmos nenhum remorso, de inventarmos mentiras contra as pessoas, se nós não sentimos um pingo de culpa por estarmos vivendo no erro, então nós precisamos saber que aos olhos de Deus nós somos arrogantes. Aos olhos de Deus nós somos orgulhosos, nós somos insolentes, nós somos, na verdade, miseráveis, cegos, incapazes de ver a verdade. Então a única solução contra a arrogância, como o salmista diz, é guardar a palavra de Deus e ter nela o nosso prazer. Então é você reconhecer que o seu caminho está errado e ser sensível ao que Deus diz. Você quer deixar de ser arrogante hoje? Ouça o que Deus tem a dizer. Pare de ser arrogante e se renda. Então, se você não quer ser arrogante, dobre-se diante da palavra e faça tudo para que o seu coração se derreta ao ouvir a palavra de Deus. Permita que a palavra te quebre. É melhor você estar quebrado diante de Deus do que ser exaltado diante dos homens. Porque Deus se opõe a soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, através da sua palavra, em segundo lugar, Deus nos protege da arrogância. Em terceiro, ele termina, é que através da sua palavra, Deus promove aprendizado. Deus nos promove aprendizado. Versículos 71 e 72, olha o que dizem. Foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse teus decretos. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. O salmista volta o pensamento dele. Lembra para aquela época em que ele estava errado, e aí Deus veio e castigou ele, e agora ele faz uma avaliação de todo o processo. Ele diz assim: olha, foi bom eu ter sido castigado, ou foi bom eu ter passado pela aflição. E essa palavrinha castigo aqui, ou aflição, é a mesma palavra do versículo 67. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Olha, preste atenção no que ele está dizendo. Foi algo delicioso ter sido abatido por Deus. Como foi doce ser derrubado e ser humilhado. Como foi agradável ter sido maltratado e enfraquecido por Deus. Que loucura, né? Como assim? Será que esse homem é masoquista? Será que ele tem prazer em sofrer? Por isso que ele diz: olha, foi gostoso ter sofrido. É claro que ele não é masoquista. E o versículo 71, ele diz que quando ele foi disciplinado por Deus, é óbvio que ele sentiu dor.
E é óbvio que isso não foi gostoso na hora, mas o seu prazer está no objetivo final desse castigo. Ele diz no 71, para que eu aprendesse os decretos do Senhor. Então qual era o propósito, qual era a intenção de Deus em disciplinar o salmista? Ele diz, era me ensinar a sua palavra. E o termo aprender, de novo aqui, é o mesmo que a gente já viu 2 vezes. Usado no versículo 66 e no versículo 68, é treinar. Então era por isso que ele pedia a Deus, lá atrás, Deus, eu peço que o Senhor me instrua, que o Senhor me treine. Aí Deus responde, tudo bem, você quer treinamento e sabe como eu vou te treinar? Através da disciplina. Então por meio do castigo Deus dava ao salmista sabedoria e entendimento. E isso não só deixava ele mais sábio, como olha o versículo 72, despertava nele um desejo cada vez maior pela palavra. E ele diz, olha, para mim a lei que sai da boca de Deus, ou a direção, a instrução que Deus diz, vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Então a palavra de Deus era mais valiosa para ele que o dinheiro. Era mais valiosa que os tesouros dessa terra. A palavra valia mais do que viver tranquilamente. A palavra valia mais do que viver em sossego completo. Era mais preciosa do que ter uma saúde de ferro. A tua palavra vale mais do que todas essas coisas. Isso nos ensina que o castigo que nos tira do erro é algo bom. O castigo que nos tira do erro é algo bom. E por que o castigo que nos tira do erro é bom? Porque ele nos ensina a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos essa verdade que ele está ensinando aqui, nós passamos a dar mais valor à voz de Deus. Dar mais valor do que todas as outras coisas da vida. Nós valorizamos o conforto. É bom, né? Poder chegar em casa e sentar no sofá ou deitar na sua cama e se sentir protegido, acolhido, amado. Mas muitas vezes o conforto nos deixa estagnados. Nós nos acostumamos com as coisas. E o salmista diz, Deus, eu gosto de conforto, eu gosto de ouro e prata, mas eu gosto mais da tua palavra. Então se for para tratar o meu coração, tira o meu conforto. Mexe na minha vida, põe o dedo dentro da ferida e mexe para tratar o meu coração. Porque eu prefiro isso do que o conforto. A disciplina de Deus promove aprendizado a nós. E sem a disciplina fica difícil nós sermos treinados para que possamos obedecer e amadurecer na vida cristã. Então, por isso, nós precisamos saber que é melhor ser ensinado na palavra de Deus, e quem sabe talvez até ser castigado por Deus, do que viver tranquilamente nesse mundo. O castigo de Deus é algo bom. Deus nos disciplina como um pai que quer ver o bem do seu filho. E nós devemos desejar ser castigados por Deus. Talvez você entrou por essa porta não querendo ouvir isso, mas é o que Deus queria dizer para você. Você deveria sair por ela desejando ser castigado. Porque o castigo que vem da palavra tem por finalidade nos fazer bem, nos aperfeiçoar. E nós não precisamos temer o castigo de Deus, porque como o salmista disse no versículo 1 do nosso estudo, Deus é bondoso comigo o tempo todo. Mesmo nos momentos de dor, Deus é bondoso, eu reconheço isso. Através da sua palavra, terceiro lugar, Deus nos promove aprendizado. Bom, em resumo, isso é o que o texto nos ensina. Através da sua palavra, Deus exerce a sua bondade. E como Deus exerce a sua bondade? Primeiro, nos castigando para que a gente obedeça. Segundo, nos castigando para que nós não sejamos arrogantes. E terceiro, nos castigamos para que aprendamos os teus decretos. É assim que Deus mostra a sua bondade. Deus não nos deixa no nosso pecado. E eu queria que você lembrasse daquela imagem que eu citei no começo. Lembra? De você estar vendo algo brilhante, algo resplandecente, convidativo. E quando você se aproxima para tocar, você sente aquela chicotada nas costas. E aí os seus joelhos se dobram. E você se sente quebrado. E você olha para trás e você percebe que quem está te ferindo é a pessoa que você mais ama nessa vida. E é a pessoa que está dizendo que está fazendo isso por amor.
E na verdade essa cena aqui, você poderia compreender ela por outro ângulo. Imagine uma criança. Ela está passando pela casa e ela entra na cozinha. E ela olha para o fogo azul no fogão. Aquela chama reluzente. Desperta a atenção dela. E ela começa a se aproximar dessa chama. Ela está fissurada pela luz. E aí que ela percebe um pequeno tapa na sua mão. E aí quando ela olha, ela vê que quem está dando tapa é o pai. O pai é quem está causando aquela dor nela. E aí ela pergunta: por que você não me deixa ser feliz? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Você não me ama? Você só quer ver meu mal, pai? O senhor não deixa eu fazer o que eu desejo? O que esse pai responderia? Talvez algo como isso aqui: pelo contrário, meu filho, eu te amo sim. Na verdade, tocar no fogo te causaria uma dor muito mais terrível do que esse tapinha na mão. Eu te disciplino porque eu penso no seu bem. E pode ser que agora você não entenda, mas chegará um dia em que você agradecerá por ter sido castigado. O castigo de Deus nos faz bem. Deus é bondoso conosco. E a sua bondade nos é revelada através da sua palavra. Mas nem sempre nós vemos isso quando nós estamos sofrendo. Talvez só lá na frente é que nós vamos perceber o bem que nos foi feito através do castigo. Porque nós somos desesperadamente corruptos. Nós erramos o caminho. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Salvador, Jesus, Ele nunca errou o caminho. Mas pense na história de Cristo. Mesmo nunca tendo errado o caminho, Ele foi castigado como um errante. E Jesus sofreu o castigo de um arrogante. Esses arrogantes do texto mereciam ser punidos, mas Jesus não. E mesmo assim Ele sofreu o castigo de um arrogante. E a Bíblia diz que Ele foi o homem mais manso e humilde de toda a terra. E por que Ele fez isso? Justamente para que Deus nos pudesse tratar com bondade e não com justiça. Ali na cruz, Deus desferiu a sua justiça contra nós. E a partir da cruz, Deus pode olhar para nós não mais com justiça, mas com amor e bondade. Então, por causa do sacrifício de Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos, Deus demonstra sua bondade através da correção e do ensino. Pare para pensar nisso. Se nós seguimos o Mestre Jesus, nós precisamos saber que nós vamos seguir nas pegadas dele. Pense na vida de Jesus, foi uma vida agradável, prazerosa, famosa, de bens e luxos. Foi? Foi uma vida sofrida. Isaías diz que ele foi homem de dores. Imagina o seu apelido ser: lá vai uma mulher de dores. Lá vai um homem de dores. Esse era o apelido de Jesus. O nosso caminho ao seguir o Mestre vai ser um caminho de sofrimento e de cruz. Mas vale a pena sermos corrigidos por Deus, porque o alvo final da correção é o nosso bem final. E o nosso bem final é sermos parecidos com Jesus. Por isso eu quero concluir com duas palavras finais. A primeira é para você que sente como se estivesse sendo castigado por Deus. Parece que Deus está te castigando. A primeira palavra é para você. Saiba que o Senhor não deixou você sozinho em meio ao sofrimento. Deus está usando isso para te tornar mais parecido com Jesus. E talvez isso seja difícil de entender agora, mas lá na frente você vai agradecer a Deus por ter sido castigado. Mas uma segunda palavra para você que não sente como se estivesse sendo castigado por Deus. Bom, a minha vida está tranquila, eu não estou sentindo nenhum castigo. Bom, das duas uma. Ou você não é filho, e é um arrogante, e por isso você vai pagar por seus pecados na eternidade.
Então saiba que o seu castigo pode não ser agora, mas ele virá um dia. Ou em segundo lugar, você é filho. E você pode ter certeza de que se você não está passando por nenhum castigo hoje, um dia você vai passar. Porque esse é o meio pelo qual Deus nos aperfeiçoa. Então, quando a dor vier, lembre-se de não se desesperar. Lembre-se desse texto. O castigo tem um propósito bom ao final. Porque, segundo a palavra de Deus, Ele tem sido bondoso conosco. Então, que nós aprendamos, então, a orar biblicamente pelo castigo de Deus. Deus me castiga, porque o meu castigo é para o meu bem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Eu oro para que ele tenha efeito no nosso coração. Nós não precisamos ser super-homens ou super-mulheres que não sofrem, que não esboçam nenhum tipo de tristeza. Pessoas que criam uma casca, uma máscara, e que fingem para todos que a vida cristã é só alegrias. Isso é uma mentira. Quem prega isso não entende a palavra. Porque esse texto deixa claro, um homem que escreveu um trecho da Escritura, foi um homem que era castigado pelo Senhor. E foi um homem que entendeu que era bom ser castigado. Ele entendeu que a tua bondade não nos isenta de castigo. E que, na verdade, a tua bondade vai nos castigar porque nós erramos o caminho. Deus, obrigado por esse texto, porque ele mostra a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Não é nenhuma vergonha reconhecer fraqueza, reconhecer erro, confessar pecados, perceber que há coisas que precisam ser mudadas. Na verdade, isso é uma virtude, porque os arrogantes têm o coração endurecido. Ajuda-nos, Deus, a ter corações derretidos. E nos consola em meio à nossa dor. Que o seu castigo, Deus, nos aperfeiçoe. E que lá na frente nós possamos nos lembrar de que o Senhor nunca deixou de ser bom, mesmo em meio à dor. Eu oro assim em nome de Jesus.